Nós vamos corrigir as atividades da apostila que foi passada na semana passada. Eu dividi em duas partes porque são muitos cálculos e ia ficar um pouco cansativo, então vocês acompanhem. Esse primeiro vídeo é referente às atividades da 1 até a 5. Acompanhem pela apostila, vão fazendo as correções. Se ainda assim tiver dúvidas, por favor, entre em contato. Número 1. Verifique se os pares de triângulos a seguir são semelhantes e justifique suas conclusões. Na letra A, nós temos dois triângulos e a informação dada são as medidas dos lados. Nós temos que lembrar aqui que os triângulos são, diferentemente dos polígonos comuns, não precisa fazer todas as verificações, se os ângulos são congruentes e se os lados são proporcionais. Se ele tiver os três lados proporcionais, então ele vai ser semelhante, o ângulo consequentemente será congruente, os lados correspondentes, né? Então aqui nós temos que fazer 3 cálculos para cada lado correspondente. O lado 7,5 é correspondente ao 6. O lado de 4 centímetros é correspondente ao lado de 3,2. E o lado de 5 centímetros é correspondente ao lado de 4. Nós vamos fazer as proporções. Começando pelo ACDF. O que é AC? É esse lado que vai do A até o C. DF é o lado que vai do D até o F. Então, é o lado maior de cada triângulo aqui. Nós vamos, como eu decidi botar do maior para o menor, vou botar o AC primeiro e o DF embaixo. 7,5 dividido por 6. Fazendo a divisão, vai dar 1,25. Para que ele seja semelhante, a divisão de todos os lados tem que ser a mesma. Aqui, BC e EF. Se nesse primeiro cálculo eu comecei do triângulo maior para o menor, em todos os cálculos tem que ser do maior para o menor, caso contrário, não vai ser verificada a semelhança. 4 sobre 3,2, fazendo a divisão, vai dar 1,25. Por enquanto está ficando semelhante, vamos conferir o último lado, que vai ser o AB e o DE. 5 dividido por 4 dá 1,25. Então, esses dois triângulos são semelhantes porque todos os seus lados correspondentes são proporcionais. Letra B. A informação dada na letra B são os ângulos. Se a gente observar, esse triângulo aqui, ele tá virado. Olha só, aqui tá 57, aqui tá 36, então não é. É porque esse lado PQ aqui não é correspondente ao 36. Esse lado é correspondente ao 57. A gente tem que imaginar esse triângulo virado. Em um triângulo, se os três ângulos são iguais, eles são semelhantes. Mas para isso eu nem preciso verificar os três ângulos, basta que dois sejam iguais, porque nós sabemos que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180. Se esse triângulo aqui tem um ângulo de 57 e um de 36, e esse tem um de 57 e um de 36, consequentemente, esse ângulo aqui é o mesmo tamanho desse, que é o mesmo que falta para chegar a 180. Então, tem dois ângulos congruentes, por isso eles são semelhantes. Na letra C, nós também temos que imaginar esse triângulo aqui, ou esse, mas é mais fácil imaginar esse, virado, em pé, para esse ângulo ficar na mesma posição desse. O que nós temos aqui? Nós temos os dois lados e nós temos o valor de um ângulo, porque não foi escrito que é 90, mas você sabe que essa simbologia aqui indica que é um ângulo de 90 graus. Em um triângulo, se nós temos um ângulo congruente e os lados correspondentes, esse lado 5 é correspondente ao 3, esse lado 3 é correspondente a 1,8. Se os lados correspondentes são proporcionais, ele será semelhante. Um ângulo a gente já sabe que é, agora a gente vai verificar se os lados são proporcionais. DE e GH. Então, nós estamos começando aqui pelo lado menor. Vai ser 3 dividido por 1,8, que vai dar uma dízima periódica, 1,666, até o infinito. Agora, vamos ver o lado maior, o 5 e o 3. Dividindo também vai dar a mesma dízima periódica. Então, eles são semelhantes.
Número 2. Considere dois triângulos retângulos. Cada um tem um ângulo agudo que mede 75 graus. Esses ângulos são semelhantes? Justifique sua resposta. Então, não tem nenhum desenho nessa 2, mas a gente vai pegar as informações que foram dadas no problema. A primeira informação, considere dois triângulos retângulos. Se os triângulos são chamados triângulos retângulos, é porque eles têm um ângulo de 90 graus. Então, a gente já sabe que eles têm um ângulo que é igual nos dois. E já está dizendo também que ambos têm um outro ângulo que mede 75. Então, nós já temos aqui dois ângulos iguais. Em um triângulo qualquer, como eu já tinha falado antes, se os três ângulos deles são congruentes, então o triângulo vai ser semelhante. Nós temos dois ângulos congruentes, consequentemente, nós teremos os três ângulos congruentes. Então, eles são semelhantes. Número 3. Dados os triângulos ABC e a linha B' e C', que é esse que está aqui embaixo, ó, responda as questões propostas. Esses triângulos são semelhantes? Primeiro, a gente vai verificar que esse ângulo aqui corresponde a esse ângulo aqui, porque esse triângulo está virado. Então, pegando o triângulo de cima e girando o triângulo de baixo, nós conseguimos visualizar melhor. Ó, esse ângulo A e o A'. Agora, a gente já sabe que ele tem um ângulo igual. Como é que eu sei que é igual? Porque está indicado com a mesma quantidade de risquinhos. Agora, basta verificar se os lados correspondentes são proporcionais. O AB e o A'B'. Então, vamos fazer esse maior aqui, o 7,5, com o 5. Fazendo a divisão vai dar 1,5. Agora, vamos verificar se o 6 e o 4 também vai dar 1,5. E dá 1,5. Então, eles são semelhantes. Dois lados correspondentes proporcionais e um ângulo igual. Letra B. Se BC igual a 9, qual é a medida de B'C'? O BC é esse aqui e o B'C' é esse aqui. Então, está dizendo que o BC é 9. E a gente quer saber quanto é essa medida aqui. Nós vamos chamar de x. Aqui nós vamos fazer o mesmo cálculo que foi feito antes, de proporção. Então, nós vamos dizer o quê? Que o 6 está para o 4. Aqui, para descobrir o valor do x, nós vamos usar a razão de semelhança. Vamos fazer as proporcionalidades dos lados. Se ele é semelhante, o resultado de 6 dividido por 4 tem que ser o mesmo de 7,5 dividido por 5, como nós vimos antes, e de 9 dividido por esse lado aqui que a gente não sabe. Então, nós vamos montar a proporção. Eu peguei o 6 e o 4 porque aqui tem número com vírgula, para ficar mais fácil. 6 dividido por 4 é igual a 9 dividido por x. Se eu fiz uma fração do maior para o menor, a segunda fração também tem que ser do maior para o menor. Fazendo o produto dos meios pelos extremos, nós vamos ter aqui que 6 vezes x é 6x e 4 vezes 9 é 36. Dividindo agora 36 por 6, né? Porque alguns de vocês talvez façam isso. A gente sabe que tem que simplificar aqui, tirar o x daqui. 36 dividido por 6 vai dar 6 centímetros. Número 4. Sabendo que os triângulos a seguir são semelhantes, calcule o valor de x em cada item. Na letra A, o x é o lado menor desse triângulo retângulo. Aqui eu também tenho que fazer o exercício de imaginação. Eu tenho que verificar quais são os lados que são correspondentes. Aqui está o ângulo de 90, aqui está o ângulo de 90. E aqui está aquele ângulo marcado com risquinho, que é correspondente a esse aqui. Esse lado aqui, que está entre esses dois ângulos marcados, não tem nada. E qual é o que não tem nada? É esse aqui. Então, esse lado é correspondente a este lado. O lado que é o x, que é o menor, é correspondente ao 4. E o lado que é o 18 é correspondente ao 10. Então, nós vamos fazer a proporção. 10 para 18 é a mesma resposta que 4 para x. 10 vezes x é 10x, 18 vezes 4 é 72. Dividindo 72 por 10,
nós vamos ter que x é igual a 7,2 centímetros. Na letra B, esse triângulo também está virado. Se a gente observar, ó, essa ponta está aqui, mas lá em cima, esse ângulo aqui de cima que não tem nada é o de baixo. E esse aqui é esse ângulo aqui. Então, a gente tem que fazer um pouquinho aqui treinar o nosso olhar aqui para encontrar os lados que são correspondentes. Esse lado 21, ele tá entre esses dois ângulos que foram marcados. Isso aqui tá bem para confundir a visão da gente. Esse lado 21 tá entre esses dois ângulos. Então, o lado 21, ele corresponde ao 15, que também está na mesma posição nesse triângulo aqui. E o lado do x, ele está formando o ângulozinho de um risquinho só. Então, ele é correspondente ao 9, que também está formando o lado com risquinho só. Vamos para o cálculo, então. O 21, ele se corresponde com o 15, da mesma forma que o x está para o 9. Fazendo o produto dos meios pelos extremos, nós vamos ter 189 dividido por 15, e o x vai valer 12,6 centímetros. Na 5, calcule o valor da incógnita nas figuras a seguir. Aqui nós temos duas letras para calcular, o y e o x. Esse triângulo aqui é um triângulo chamado isósceles. Esse 14 e aqui também é 14, ele tem dois lados iguais. Isso quer dizer que esse ângulo desse lado aqui também tem a mesma medida desse. E esse ângulo desse lado também tem a mesma medida desse. Eles são semelhantes, porque esse ângulo aqui já é igual também. Ó. Esse ângulo, lembra que é oposto pelo vértice? Esses dois ângulos aqui, opostos pelo vértice, são iguais. Então, já tem dois ângulos iguais, eles são semelhantes. Então, eu posso dizer que esse ângulo vale aqui, vou botar um ângulo de dois risquinhos aqui. E nesse aqui, outro ângulo de dois risquinhos. Eu sei que eles são iguais, não sei qual é a medida, mas eu sei que eles são iguais porque eles são opostos pelo vértice. Esses dois aqui já são iguais. E como ele é um triângulo isósceles, eu sei que esse ângulo aqui também é igual a esse. Aqui, para calcular o y, na verdade, nem precisa ser calculado, porque eu já descobri que esse triângulo é isósceles. Então, se esse lado é 6, esse lado é 6 também. O y vale 6, mas mesmo assim eu vou fazer o cálculo para vocês verem. Aqui a gente tem que prestar atenção no lado que é correspondente. O 14 é correspondente ao 6, o y é correspondente ao 14 e o x é correspondente ao 9. Calculando o x primeiro. Então, o 6 está para 14, da mesma forma que o 9 está para o x. 6x igual a 126, que é 14 vezes 9. 126 dividido por 6 vai dar 21 centímetros. Então, o x aqui é 21 centímetros. Agora, calculando o y. Lembrando que a gente já sabe que é 6, tá? É 6 porque o triângulo é isósceles. O 6 está para 14, pode ser usado da mesma proporção. Da mesma forma que o y também está para esse 14 aqui. 14y é igual a 84. 84 dividido por 14 vai dar 6 centímetros. Na letra B, nós temos três triângulos retângulos. Eles são semelhantes, esses triângulos. E então, a gente vai calcular o valor do x, do y e do z. A gente pode pegar várias proporções diferentes para fazer esse cálculo, mas eu vou tentar pegar os valores menores para fazer uma conta mais fácil. Começando pelo x. O 27 é um dos valores que eu conheço, e nesse triângulo do meio aqui, eu tenho 9, então eu vou usar o roxo com o amarelo, eu não preciso usar o verde agora. Lembrando que o cálculo eu sempre faço de 2 em 2, então o verde não precisa usar nessa parte da conta para achar o x, eu só preciso usar o roxo com o amarelo, por exemplo. Poderia usar o roxo direto com o verde? Sim, só que daí teria que usar o 45 e o 5. Eu decidi usar o roxo com o amarelo. 27 corresponde a 9, da mesma forma que o x corresponde ao 12.
9x igual a 324, que é o 27 vezes 12. 324 dividido por 9 vai dar 36. Então, o x vai valer 36. Agora, vamos ver o y. Para fazer o y, eu usei aqui o amarelo, claro, que é o y, e usei o verde. Então, eu fiz o amarelo com o verde. 12, que é a parte horizontal aqui, que é a base do triângulo, está para 4, da mesma forma que o y está para o 5. 4y igual a 60, y igual a 60 dividido por 4, então y vai valer 15. Agora, para achar o z, eu também fiz o verde com o amarelo, porque tem números menores. Então, o 9 está para o z, da mesma forma que o 12 está para o 4. Fazendo o produto dos meios pelos extremos, nós vamos ter que z igual a 3. Então, nós temos x igual a 36, y igual a 15 e z igual a 3. Depois a gente vai fazer a parte 2, segue para